Plantão médico com duas feras, doutora Maitê Pimentel e doutor Leandro Teles. Oi. Linda. Tudo bem? Tudo bem. Doutor Leandro, que Tudo bom? a partir do programa de Natal, doutor Leandro tem um novo apelido, mas a gente não pode adiantar qual que é. Secreto. Fica no suspense. Vamos falar sobre dores de cabeça e hormônios. Sim. Muitas mulheres têm dor de cabeça, né? Aliás, mais mulheres do que homens têm dor de cabeça. A gente vai abordar causas, tipos de dor de cabeça e dar algumas dicas. Tá. E depois vocês serão jurados, né, no VaptVupt? Verdade. A gente recebeu esse convite, essa missão, né, Maitê? Eu falei que esse endócrino não fala se tá bom, é sempre não pode, né? Isso não pode comer, não. Pamela e Igor. Os dois vão fazer duas receitas salgadas. Vamos para a nossa saleta? Por favor, doutora Maitê. Dá licença. Por gentileza. Sempre linda e elegante, doutora Maitê. É um ícone, Maitê. Maitê é um ícone pra gente, de verdade. Mulher inteligente, bem-humorada, bonita. Nossa, hoje com meu amigo Leandro, fico tão feliz. Não é? Ô dupla de ouro. Então é verdade que mulher tem mais dor de cabeça do que homem? Eu tinha essa sensação, mas eu não sabia que era comprovado, doutora. Tem mais dor de cabeça. Inclusive no setor de enxaqueca, estatística 17% mulheres para 5,6% homens. Então, Tem realmente, mais mulheres. Mulher tem mais. Causas hormonais talvez justifique a maior causa da dor de cabeça mesmo. Essa arte, que aliás está muito engraçadinha, mas para quem tem dor de cabeça não tem graça nenhuma, né? É onde a cabeça dói? Bonitinho isso. Existem várias causas de dor de cabeça. A gente tem hoje mais de 180 causas diferentes de dor, tipos. Aqui a gente colocou nessa arte 4 formas comuns de dor de cabeça, são exemplos, né? Para você ver como é importante aonde dói, como dói, a intensidade, os sintomas associados. Naquela primeira ali em cima, olha, se o pessoal puder dar um close, ali a gente representa a enxaqueca, que a doutora Maitê falou agora. Então, no primeiro bonequinho ali, você tem a enxaqueca. Ela dói em metade da cabeça, então é uma dor lateralizada normalmente, forte intensidade, pulsátil, com náusea, incômodo pela luz, barulho, cheiro. A pessoa ela tem então esses sintomas junto com uma dor de característica intensa. Parece uma faixa na cabeça, se olhar a manchinha branca. Então ela é dos dois lados, não dá náusea, ela pode durar de 30 minutos a 7 dias, até mais. É a dor mais comum do mundo, aquela dor de fim de dia, e pode ter determinantes hormonais, estresse, cansaço, alimentação. Aqui do outro lado, eu coloquei outros 2 tipos de dor. Essa é uma dor não tão conhecida acima, essa que está bem no olho, ó. A gente chama de cefaleia-em-salvas, né? Cefaleia-em-salvas, essa é a única dor que é mais comum em homens, porque todas as outras é mais frequente realmente em mulheres. A salva é uma dor no olho, muito forte, a pálpebra cai, a pupila fica em tamanho diferente, lacrimejamento. Por fim, na tabela, eu coloquei a dor característica da sinusite. Só falar, tive uma sinusite aguda, por exemplo. Então a dor ela se projeta no rosto, né? Então olha como cada dor é de um jeito, com uma localização. Na sinusite você tem obstrução nasal, tosse, às vezes febre. A dor ela tem uma distribuição mais no rosto. Quando vai procurar ajuda médica, é importante colocar como dói, a intensidade, a localização, o fator de piora e melhora, sintomas associados, para o médico identificar o tipo de dor e buscar as causas da dor, né? Eu imagino 7 dias com dor de cabeça. É de enlouquecer. A pessoa afeta até as relações. Na verdade, as causas que levam hormonais à dor de cabeça, elas são mais relacionadas com a tensional e com a enxaqueca mesmo. E às vezes enxaqueca é debilitante, a pessoa tem que parar de trabalhar, tem que ficar em local escuro, então realmente é forte. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa em vídeo, olha que legal. Ótimo. Vamos ver. Boa tarde, meu nome é Bárbara, eu falo daqui de São Paulo e eu gostaria de saber por que minha dor de cabeça piora tanto na TPM e como que eu faço para poder mudar isso? Obrigada! Que bonita, Bárbara. É, linda. Bem, a TPM, a gente tem alterações no ciclo menstrual, né? Então, quando o 14º dia, que é onde a gente está ovulando, é o pico do estrógeno e depois ele vai caindo, tá? Então, a TPM é o que antecede esse aumento. É justamente essa alteração de estrógeno que faz ter muita dor de cabeça nesse período, tá? Então, você fala assim, o que eu posso fazer? Depende. Se essa dor de cabeça acontece sempre no período menstrual, existe até uma classificação, que é a enxaqueca hormonal pura. A gente trata só nesse período. Se a pessoa já tem enxaqueca e aí começa a piorar na TPM, a gente leva a mão da neurologista para ajudar a você evitar ter as crises e na questão hormonal a gente tem que
não deixar o estrógeno subir e cair. Ah, tem que controlar. Então tem várias técnicas. A gente pode usar uma terapia de hormônios combinados e aumentar o estrógeno no período que ele está caindo. Eu posso bloquear a menstruação dessa menina com progesterona e aí ela não vai ter tanto pico. Eu posso usar de técnicas de implantes, DIU, até tem, né, com hormônio. Então a gente usa coisas, mas qual que é o sentido de tudo? A gente não deixa o estrógeno subir e descer. A gente a gente chama isso do delta. O delta de estrógeno a gente tem que abaixar a variabilidade do hormônio. E aí para cada situação, para cada caso, é uma estratégia. E para cada idade, para o risco. Então, por exemplo, meninas que tiveram trombose, mulheres tabagistas, a gente não pode usar só o estrógeno, a gente tem que usar outro hormônio combinado. Então, depende da situação e da época que essa mulher está. Tá. Alguma coisa? Não, colocação perfeita, né? Essa distinção é muito importante entre a dor que só acontece no pré-menstrual ou daquelas mulheres, que é o mais comum, que pioram no pré-menstrual, mas que também tem dores fora. E tem muita gente que, além de dor, tem outros vários sintomas na TPM. Porque a TPM é a tensão pré-menstrual, mas é uma síndrome. Pode ter alteração de humor, pode ter dores pelo corpo, pode ter muita labilidade com choro, às vezes até lembra uns sintomas meio depressivos. E a Maite falou uma coisa que é preciosa. Cada caso é de um jeito. Tem pacientes que você dá um anti-inflamatório alguns dias antes e resolve. Outras vão precisar de pílulas específicas ou até de suspensão da menstruação e de ciclos não ovulatórios para que tenha essa compensação. Fato é que tem solução, porque é um sofrimento cíclico, né? A mulher todo mês, além da dor no seio, da cólica, do sangramento, ainda padecer por dor ou por oscilações, às vezes emocionais. Exato. Então hoje cada vez mais está dando atenção a essa síndrome pré-menstrual, que acompanha a mulher por um longo período, porque vai dar dos 12 anos até os 50 anos. Essa época que é reprodutiva, que a gente fala, isso é muito longo e tem que ter qualidade, né? Sem dúvida nenhuma. Mais uma pergunta, vamos lá, sempre em vídeo. Tenho 44 anos e gostaria de saber se problemas de tireoide causam dores de cabeça. Ótimo. A tireoide sempre está envolvida em tudo, né? Eu falo que ela vai pro inferno, essa tireoide. Mas, na verdade, a tireoide, ela cuida do metabolismo, ela é o combustível da gente, né? Então, se ela está trabalhando pouco, o hipotireoidismo, cansaço, preguiça, indisposição, parece sintomas de depressão e muitas vezes tem associação com cefaleia e mais ainda o hipertireoidismo, porque aumenta a taquicardia, descarga adrenérgica e isso faz no cérebro vasodilatação e aumenta também a dor de cabeça. Então, é muito mais associado com hiper do que com hipo, né? Aliás, o Lê podia falar pra gente isso. O que é vasodilatação cerebral e vasoconstrição? O que acontece nos vasos do nosso cérebro? Boa. Isso é muito importante, principalmente para aquelas dores de cabeça chamadas dores de cabeça vascular. A enxaqueca é um tipo desse. Na vasoconstrição, o vaso fecha, isso pode até anteceder a crise, algumas pessoas têm a aura, né, que é a perda de alguma função, e a vasodilatação na enxaqueca, ela pode ser uma vasodilatação dolorosa. Tem gente que chega a olhar e vê mesmo o vaso fora da cabeça dilatado, ampliado. Então, esta alteração no tamanho do vaso pode dar dor. Por isso que alimentos que alteram o calibre do vaso podem eventualmente dar dor de cabeça. Calor, sol excessivo, e você falou muito bem, o hipertireoidismo, que não é tão frequente. Eu tive hipertireoidismo, eu tive um quadro de uma tireoidite, uma inflamação com dor, e eu tive muita dor de cabeça. Além de transpiração, taquicardia, emagrecimento, perdi 10 quilos, isso tem uns 2 anos. Hoje, graças a Deus, estou ótimo. E é muito importante também no hipo. Porque às vezes a pessoa não percebe que está com hipotireoidismo. Então é até bom quando surge um sintoma, onde a pessoa procura a ajuda do médico. Sem dúvida. E diagnostica uma doença de fácil tratamento. E é muito importante que a pessoa pode ter o hipo, pode ter o hiper, mas mesmo quem tem hipo tem que ficar de olho, porque às vezes tem que regular o remédio. Às vezes o remédio está excessivo e aí a pessoa entra num hiper pelo remédio. Então é muito importante não só o diagnóstico, mas o segmento com endócrino. O segmento regular, dosando os hormônios, cuidando dos sintomas, cuidando do peso, porque a tireoide ela tem essa questão da oscilação. E a dor de cabeça ela entra nesse rol desses sintomas, tanto do hiper, mas principalmente do hiper, que pode dar hipertensão. Então é chato o hipertireoidismo. E a gente às vezes fica produtivo, falante, meio animado com o hiper e deixa passar. Eu mesmo demorei 3 semanas para perceber que eu estava com a tireoide agitada, né? Você escreveu até um livro a mais, né, Léo? Acabei tendo um livro a mais só nessa pegada. Mentira, né? Mentira. Bom. Mas a gente fica ativo. Eu atendia, a gente fica... Eu já sou meio acelerado. Então imagina Atendia isso mais, levado conversava
mais. Mas eu não dormia à noite. E eu transpirava. Então eu fiz o diagnóstico, o médico fez o diagnóstico do hipertireoidismo e tratou, e graças a Deus eu tô ótimo. Agora, que coisa, a gente vive numa sociedade que cobra tanta produtividade, né? Você ser hiperativo e tal, que às vezes um distúrbio na tireoide a gente até entende como um ganho para a qualidade de vida, mas é um distúrbio, justamente porque está produzindo mais. É um distúrbio. Isso até é perigoso, porque Pois é. mais antigamente a gente tinha muita fórmula, às vezes de emagrecimento, para dar disposição, Eu onde lembro. o médico colocava Eu um lembro. hormônio, suscitava um distúrbio Exatamente. tireoidiano, fazendo a pessoa funcionar um pouco mais, para ela ficar mais magra, para ficar mais ativa, para produzir mais. E isso pode dar um gasto em saúde a médio e longo prazo. Claro. Então, hoje em dia a gente não pode realmente usar T3 na fórmula que muitas vezes usavam, né, anteriormente, porque pode alterar sim o ciclo tireoidiano. E outra coisa importante que acho que você falou agora, Lê, às vezes o paciente que usa remédio de tireoide, ele quer aumentar ou abaixar a dose pelos sintomas. Tipo, eu tô mais cansado, vou aumentar a dose. Eu tô mais elétrico. Não é assim, pelo amor de Deus. Então, hormônio tireoidiano tem que ser alterado por exames laboratoriais e não por Precisos. sintomas. Isso. A gente continua, peço um minutinho. Quando eu era modelo, as meninas tomavam esse negócio de T3 aí, há muitos anos atrás. Vamos continuar com as perguntas para a doutora Maite e doutor Leandro. Perguntas em vídeo, que a gente acha mais legal, né? Perguntas em vídeo. É mais legal. É mais legal. Vamos ver a próxima. Boa tarde, doutora Maite. Gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Se existe algum alimento que piore as dores de cabeça? Beijo, tchau. Que bonitinho, né? Muito, muito, muito. Existem sim, geralmente esses que dão vasodilatação. Quais são os mais conhecidos? Chocolate. Chocolate. Mesmo Chocolate, amargo? Mesmo amargo. Tem nada a né? ver com açúcar. Não, porque tem uma substância vinculada com metilxantina que faz essa vasodilatação cerebral. Outra substância muito conhecida é o vinho tinto. É mesmo. Né? Vinho tinto é bem relacionado à cefaleia. Queijos amarelos, porque tem uma substância chamada tiramina, que também dá dor de cabeça. Outra substância, álcool em si, não só o vinho, né? O chocolate a gente falou, glúten. Ainda mais quando a gente tem disbiose intestinal, pode aumentar refluxo e dor de cabeça nos pacientes. O que mais vocês lembram? Nossa, A gente tudo sempre- que é gostoso, É, hein, tudo gente? que é bom. Não é, A gente é Embutidos. punido pela- Embutido. Carnes processadas, embutidos, coisas que tem nitrito, nitrato, condimentos. Tem gente que tem com condimentos, frutas cítricas. Outra coisa que dá muito é glutamato monossódico, Glutamato dá realçador. glutamato? Ah, Tem o um realçador nomezinho de sabor. alimentos. Tem muito naqueles industrializados, tipo salgadinhos de pacote ou comida chinesa, japonesa. Então, glutamato monossódico. E é importante entender que cada paciente é de um jeito. Tem pessoas que têm gatilhos alimentares mais fortes. Eu ia perguntar isso. E tem pessoas que têm enxaqueca e não tem o gatilho alimentar, tem um gatilho pelo estresse, pelo sono. É importante o paciente se conhecer, para poder fazer boas escolhas. Então, você citou perfeitamente, o queijo amarelo, o álcool de modo geral, o vinho. Outra coisa que dá muita dor é ficar sem comer. Então, saltar refeições, isso para quem tem enxaqueca, Nossa. pode levar a dor também. Então, a gente sempre orienta uma dieta um pouco mais personalizada, mais cuidadosa, mais saudável, e evitar essas aminas, que são as substâncias que alteram o calibre do vaso. E café? Ótima pergunta, porque assim, a cafeína, ela é um vasoconstritor. Então, os estudos mostram, se você está com uma dor de cabeça e toma uma xicrinha de café, nas primeiras 6 horas isso vai melhorar. Inclusive, alguns remédios que a gente tem para tratamento de dor de cabeça tem cafeína, né? A gente usa até muito cafeína quando a gente faz a punção na espinha, quando a gente vai fazer anestesia e você tem aí uma lesãozinha, a gente dá cafeína em comprimido mesmo para esses pacientes hospitalizados. Mas enfim, existem estudos que passando do limite, 400 miligramas a 600 miligramas, você pode piorar a dor de cabeça. Então, melhora até certo A ponto. dose é fundamental. A dose é fundamental. Próxima pergunta. Doutor Leandro, doutora Maite, eu gostaria de saber se é verdade que a enxaqueca melhora na menopausa e queria saber como fica na gravidez. Obrigada. Excelente pergunta, né? Porque como a gente falou, o delta de estrógeno é que vai dar mais dor de cabeça. Se a gente entrar na menopausa, não vai produzir mais estrógeno. Então, geralmente, nessa fase, diminui sim a dor de cabeça. De causas hormonais, mas a gente pode ter dor de cabeça por outros fatores. E na gestação, os relatos são de 2/3 das mulheres que tinham dor de cabeça, elas diminuem essa dor. Então, também... Aí você fala, nossa, mas
O estrógeno não aumenta na gestação? Sim. E por que então? Porque na verdade não é o número do estrógeno, na verdade é o delta, é o subir e descer. Como na gestação a variabilidade não existe, você diminui a dor de cabeça por causa hormonal. Colocação perfeita, né? A menopausa, uma vez instalada, porque tem aquele período de perimenopausa, onde a mulher vai entrando, né? Nesse período a oscilação pode levar até uma piora em algumas mulheres, mas uma vez instalada, aquelas que tinham uma enxaqueca mais hormonal tendem a melhorar. Então, em torno de metade a 2/3 das mulheres que tinham essa dor mais pré-menstrual, por exemplo, por parar de ciclar, vai ter esse alívio. Uma coisa importante é que se a dor de cabeça começa após os 50 anos, ela precisa ser mais bem estudada. Porque a enxaqueca, a cefaleia tensional, que são mais benignas, elas tendem a começar antes. Então, qualquer dor que a pessoa conheceu após os 50 anos, merece uma investigação mais caprichada. Primeiro porque as doenças mais sérias incidem mais nessa faixa etária, segundo que as doenças mais benignas tendem a começar antes. Então, se a sua dor começou após a menopausa, já é um sinal de que você tem que investigar. E naquelas enxaquecas que não melhoraram, tem que tratar, porque 1/3 das mulheres não melhora com a menopausa. A gravidez é a mesma coisa. A gravidez, primeiro trimestre, é mais chato, porque está subindo o estrógeno. Segundo e terceiro, geralmente é tranquilo em termos de dor de cabeça, que volta a piorar quando o bebê nasce. Porque daí, de novo, despenca a questão hormonal, você tem a amamentação, privação de sono, estresse. Então, a mulher exige maior cuidado do neurologista, do obstetra, no primeiro trimestre e depois de nascer. Mas, algumas podem ter dores também no meio da gravidez, e aí tem que tomar cuidado com o tipo de remédio que vai utilizar, porque em cada mês da gestação existe uma restrição específica. Então, cuidado com a automedicação na gravidez. É bom procurar uma ajuda especializada para saber o que é seguro e o que não é em termos de analgésico e prevenção. Automedicação na gravidez é proibido, né? Na verdade a automedicação ela é ruim em qualquer fase da vida, mas na gravidez ela é pior, porque tem em jogo um outro sistema, uma outra relação, existe uma vulnerabilidade a alguns remédios. Por exemplo, o anti-inflamatório não é usado no terceiro trimestre. Alguns remédios são questionáveis no primeiro trimestre. A mulher vai ter toda uma questão de alteração de volume de sangue. Então é muito importante conhecer o que está fazendo para não trazer risco ao bebê. Tá, a gente continua. Eu preciso falar de Natal. Continuando com dores de cabeça. Vamos lá. Mais uma pergunta em vídeo. Boa tarde, doutor Leandro. Meu nome é Maria Isabel, sou de Carapicuíba. Usar muito analgésico e anti-inflamatório para dor de cabeça pode fazer mal à minha saúde? Pergunta importante e cai um pouquinho naquela questão da automedicação. Como são remédios que tem inclusive propaganda na televisão, você compra sem receita e realmente alivia transitoriamente a dor, muita gente abusa. Tem que tomar cuidado. Muitos anti-inflamatórios, usando excessivamente, pode fazer mal para o estômago, fazer mal para os rins e até para outros órgãos, como o fígado. Então tem que tomar cuidado. Gastrite, úlcera, esofagite, analgésicos também. Não só para a saúde geral, como para a própria dor de cabeça. Tem pessoas que têm dor de cabeça muito frequentemente, aí toma o remédio, a dor volta. Toma o remédio, a dor volta. Funciona mais ou menos como aquele descongestionante nasal, que desentope, entope, desentope, entope. Nossa, chega uma hora que e aí a pessoa cronifica a dor. A dor ela fica cada vez mais frequente e a pessoa passa a viver com analgésico na bolsa. Tem vários pacientes que chegam no consultório, né, e que carregam na bolsa 2, 3, 4 analgésicos e passam a usar quase diariamente. A gente considera, Regina, abuso acima de 2 cápsulas por semana. Acima de 2 cápsulas de analgésico ou anti-inflamatório por semana, num contexto de dor de cabeça crônica, isso já é abuso. Já está fazendo mais mal que bem. Já é hora de buscar compreender os gatilhos e começar a profilaxia. Medicamentos adequados para o uso crônico. Então isso pode fazer mal, não sei, imagino que seja a impressão da doutora Maitê também? Sim, e mesmo porque os remédios podem dar hepatite medicamentosa, inclusive hepatite fulminante. Eu tive até um paciente que não foi por cefaleia, mas ele quebrou o dedão do pé, não quis ir ao hospital e começou a tomar um monte de anti-inflamatório, mais de 8, 10 por dia. Ele é meu paciente até hoje, fez uma hepatite fulminante, a gente teve que fazer transplante de fígado nesse paciente. Fulminante para valer. Então existem casos que não é brincadeira, né? Então, fora a gastrite e tudo. E no âmbito de cefaleia, eu tenho muitos pacientes que gostam de usar corticoide, porque é um anti-inflamatório bem potente e isso faz com
que apresente um Cushing exógeno. A pessoa se entope de corticoide e começa a debilitar a função da glândula adrenal. E isso faz com que engorde, aumente diabetes, hipertensão, osteoporose. Tudo sério, doutora Maitê? É sério. Então, remédios não podem ser usados assim, aleatoriamente, de uso crônico principalmente. Mais uma pergunta. Oi, eu gostaria de saber do Dr. Leandro e da doutora Maitê se tratamento para enxaqueca engorda. Obrigada. Moça simpática. Isso depende, né? Às vezes o Leandro me atrapalha e às vezes ele me ajuda, né? A gente tem muitos pacientes em comum, por isso que ela fala. Depende da classe de medicação. Então, da fase aguda, analgésicos, anti-inflamatórios, esses não tem muito problema, é mais esse de risco que a gente falou. Mas de fase aguda, os corticoides, principalmente tem gente que adora ir no hospital. Aí usa uma dexametasona na veia com dipirona, né? Chega já falando, só resolve minha dor de cabeça usando isso. E isso vai se tornando uma coisa crônica, como eu falei, o Cushing exógeno, e aumenta o peso sim desses pacientes, dando edema e aumentando retenção de líquido e também o peso. Agora, dos tratamentos que seriam mais corretos da gente fazer para evitar as crises, fazer uma prevenção, existem várias classes. Um deles que a gente usa bastante é um anticonvulsivante, que é o topiramato. Esse remédio é usado para sair da crise e também para fazer manutenção, que ele perde peso. Ele também é usado para compulsões alimentares. Já outros remédios que os neurologistas usam muito, amitriptilina, alguns remédios antidepressivos, eles podem aumentar o peso. Então depende da classe, mas acho que é sempre importante individualizar o tratamento, o paciente relatar, porque também não é em todo mundo que aumenta ou abaixa o peso. Isso depende, é característico de associação de remédios. Então, às vezes, você vai dar um remédio para tirar da crise, associa com algum remédio para emagrecer junto, aí depois troca a medicação. Por isso que vale a pena sempre ter uma relação de médicos trabalhando juntos. Eu acho isso muito interessante, eu priorizo muito. Um profissional complementando o trabalho do outro. Eu trabalho muito com ginecologistas, com o Dr. Leandro, com especialistas que ajudam a manusear o paciente, tratar o paciente de uma forma individualizada. Não, a colocação é perfeita, o tratamento tem que ser individualizado, o médico tem que olhar, lógico, a dor de cabeça, mas entender que o paciente também não quer ganhar peso ou não quer perder peso, então é muito importante discutir os efeitos colaterais. Medicamento perfeito não existe, então a gente vai ter que adequar aquele que mais serve no paciente. O médico, nesse caso, ele é meio que um alfaiate, ele tem que fazer servir no paciente com individualidade. Né? Então ele vai ter que ver o que está pesando mais no momento, qual é o padrão de intestino, qual é o padrão de dieta, de atividade física, eventualmente, se tiver que dar um remédio que realmente possa ganhar peso, talvez conversar com um nutricionista, um nutrólogo ou um endocrinologista paralelamente, mas o médico ele vai ter que tratar a patologia e conhecer. A resposta é, tem tratamentos que tendem a ganhar e tem outros que tendem a perder, mas cada caso é um caso e não existe um remédio que seja ótimo para todo mundo. Por isso que hoje a gente tem, graças a Deus, umas 8 a 10 medicações possíveis para tratar a enxaqueca. E a gente trata por um tempo mínimo de 6 meses, para aqueles que têm mais de 2 crises ao mês, e depois disso o remédio pode ser descontinuado. É um tratamento longo, né? É longo, não dá para tratar por um mês e depois parar. O tratamento de dor de cabeça crônica, ele é mais demoradinho. Aí o paciente tem que fazer um bom diário de dor, às vezes tem que mudar o hábito, porque também é muito importante conhecer o gatilho. Os casos de enxaqueca são muito individualizados. Um caso não é igual ao outro. Então é importante você respeitar a patologia e entender que a doença vai se expressar de uma forma muito peculiar na sua vida. Adorei que vocês falaram que não existe remédio perfeito, porque é importante, né? E aí até achar essa dose tem aí um tempo de teste. E muito bate-papo, muita confiança de um lado e de outro para poder ir regulando essa medicação. Bom, vou agradecer a doutora Maitê Pimentel, que é médica, endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @maite_endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E, Maitê com TH. @maite_endócrino. Dr. Leandro Teles, médico, neurologista. Site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br, sem nenhuma letra dobrada. Instagram, @neuroleandroteles. Os livros do Dr. Leandro, já sei que tem um a caminho.
Mas tem isso é tem pro... no forno. Mas isso é para o ano que vem. Esse ano não tem mais lançamento, mas eu posso comprar o livro para dar de presente? Pode. O livro está aí nas lojas virtuais todas, inclusive esse mês com várias promoções aí nas lojas virtuais. Também está nas livrarias. E a gente não tem nenhum lançamento este ano e a partir do ano que vem a gente volta com o ciclo de palestras e com esse novo material. E é importante dizer que é uma leitura palatável, é uma linguagem para leigos. Então pode sim dar de presente de Natal, que vai ser uma excelente leitura. Pode presentear, inclusive a gente está com presentes lá no Instagram, Neuroleandro Teles, quem quiser ir lá na última fotinho, a gente vai presentear alguém com um exemplar do livro de ansiedade e um exemplar do livro de depressão para os nossos telespectadores. E tenho também, antes que eu me esqueça... Antes que eu me esqueça, que voltou a ser publicado e também já está nas livrarias o livro sobre memória. Maravilha. Daqui a pouco nos encontramos. Ótimo. No VaptVup.